Mas a última vez que a gente trabalhou com o livro de Juízes foi sobre a história de Jefté. Essa já foi 2 mensagens. A nação de Israel tinha sido invadida pelos amonitas, e os amonitas vieram para tomar posse ali da terra. E Jefté, então, é convocado, ele estava vivendo na fronteira, ele era filho de uma prostituta, o seu pai teve um relacionamento fora do casamento, então gerou Jefté, e os irmãos dele não queriam, os irmãos legítimos, né, não queriam repartir a herança. Então, uma das coisas que fizeram, já que você é filho lá da mulher lá, né, então, show daqui, vai embora. E eles perseguiram, e Jefté teve que fugir e viver na marginalidade, à margem, né, e literalmente na fronteira. E lá ele teve que sobreviver. E se tornou um homem forte, um homem que fazia valer a sua postura, né, para sobreviver diante daquela situação de ter pessoas também que viviam na marginalidade fora da sociedade. E quando os amonitas vieram e ameaçaram a nação de Israel, principalmente os líderes lá de Gileade, que era da onde era a tribo não, os moradores ali de Gileade, que eram chamados gileaditas, eles viviam nas montanhas, então dentro da tribo, da propriedade de Ruben, de Manassés, de Efraim. E esses gileaditas, então, os anciões vieram e pediram para Jefté ir lá e lutar por eles, defender eles, salvar eles. E Jefté falou: espera aí, deixa eu ver se estou entendendo bem. Vocês me expulsaram e agora querem que eu vá lá e lidere você. Mas a gente deixa você governar, depois você se torna nosso governador. Opa, da marginalidade para a autoridade, né, sobre o povo. Aquilo atraiu Jefté. Jefté fez um compromisso, o povo se comprometeu com Jefté, então, para fazer valer a palavra tanto de Jefté como dele. E Jefté, então, partiu inicialmente para uma negociação, um processo diplomático, tentando conversar com os amonitas. E ele conversa de várias formas, tentando fazer com que os amonitas entendessem que aquela intenção deles estava errada. Então, houve 4 argumentos, e aí, no final, Jefté falou: olha, vocês creem que aquilo que vocês vão para uma batalha tentando conseguir alguma coisa, se vocês vencem, vocês creem que essa vitória veio do Deus de vocês, então vocês assumem isso. Então, se Israel lutou por essa terra há 300 anos atrás e vocês não reclamaram, então nós cremos, e vocês perderam, então Deus de vocês foi incapaz de lutar contra o nosso Deus. Então, o nosso Deus deu essa propriedade. Então, agora nós somos responsáveis por ela. Então, não tem razão de vocês agora, depois de 300 anos, estar tentando reassumir essa propriedade. Já está estabelecido. Por que vocês não argumentaram antes? Por que demorou 300 anos? Então, Jefté usa de argumentos diplomáticos, tentando convencer os amonitas e mostrar o quanto errado eles estavam, e não valia a pena ele enfrentar essa guerra, porque o Senhor estava com a nação de Israel. Mas os amonitas não quiseram fazer nada, e aí, então, o Espírito do Senhor então, se apossou de Jefté, deu capacidade, liderança, para que ele liderasse o povo ali com ele, e Jefté convocou vários povos, os moradores ali daquela região. Alguns foram, outros não. E aí Jefté, então, chega diante de Deus e fala: Deus, se o Senhor me der essa vitória, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair ao meu encontro, eu oferecerei em sacrifício. Não precisava disso. Mas por causa que a mentalidade da nação de Israel, durante esse tempo, está muito assim, eles assimilaram muito os costumes, o jeitão do paganismo, da idolatria. Então, mesmo tendo um Deus, tendo a revelação de Deus, tendo os princípios de Deus, gradativamente a nação de Israel, sempre, né, esse ciclo de falha, eles têm uma libertação, mas voltam a pecar e voltam a assimilar o jeitão de pensar, a cosmovisão, a forma de pensar religiosa daqueles povos pagãos. Principalmente uma ideia é que precisa-se comprar o Deus
a divindade para obter alguma coisa. E Deus fala, vocês não vão precisar me comprar, não tentem me... Que comprar é manipular, é forçar, é pagar alguma coisa e aí essa divindade está obrigada a fazer aquilo que a pessoa quer. Isso é manipulação. Isso é ter Deus como uma chave mágica, como uma porção mágica, simplesmente, para fazer aquilo os resultados que você quer ter. E isso é uma coisa que preocupa muito as pessoas hoje em dia, quanto à questão espiritual. As pessoas querem ter uma religião, ou ter acesso a alguma religião, ou praticar uma religião, por causa de resultados. Então, eles querem que alguma coisa aconteça, ou que a vida vá bem, ou que não tenha doença, ou que o filho seja próspero. Várias áreas da nossa vida, a gente vai para a divindade querendo esses resultados. Por isso que muitas pessoas se frustram, se afastam de alguma religião, de alguma igreja, vai para uma outra. Por quê? Aqueles resultados esperados não foram alcançados. Mas dificilmente uma pessoa vai para Deus para tentar ser aceito por Deus. Isto é, nós temos um grande problema. O pecado nos separou de Deus. E a oferta de Deus em ofertar Jesus Cristo, e Deus propôs, aquele que crê será salvo, aquele que crê será aceito por Deus. Então, nossa sociedade nos nossos dias, e sempre foi assim, o livro de Juízes mostra gradativamente também isso. Nós vivemos a relação com Deus simplesmente para obter algum resultado para o nosso benefício, principalmente no dia em que estamos vivendo. E somos muito imediatistas. Entendemos que Deus é quase que um McDonald's. Chegamos, e hoje em dia o McDonald's está mais rápido. Você chega, tem a tela ali, você pede o pedido, já paga tal e fica esperando o resultado. E esse resultado, quando chega os pacotinhos fechados, você, se for esperto, você abre, porque algumas vezes esse resultado pode estar errado. Porque são jovens, são pessoas que estão fazendo ali. Então, nós temos uma religião tipo McDonald's. Nós fazemos a nossa parte e esperamos o resultado. Mas, no caso do nosso Deus, que é um Deus verdadeiro, Deus quer que a gente entenda que a graça nos torna aceitos por Deus. Esse é o maior benefício que nós possamos ter. É um processo eterno, é uma solução eterna de nós sermos aceitos por Deus. Então, tem muitas pessoas que lutam, tentam organizar a sua vida, almejando ou fazendo coisas, almejando o resultado, mas não se preocupando em ser aceitos por Deus. Essa é uma palavra que o próprio Jesus Cristo disse, né? Quando ele vier, muitas pessoas vão chegar, mas Senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos aquilo outro. O que eles estão falando? Senhor, em teu nome nós obtivemos muitos resultados. Nós produzimos. Está tudo registrado lá. Temos fotos, temos vídeos, temos testemunhos. Nós produzimos resultados em teu nome. O que Jesus Cristo vai falar? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Isto é, vocês não se preocuparem em ser aceitos por mim. Vocês produziram resultados. Jesus não nega que eles não produziram resultados em nome dele. Mas eles não estavam e não buscaram o caminho da graça para serem aceitos por Deus. E aqui Jefté vai fazer isso, vai procurar um resultado tentando manipular Deus. E ele oferece a primeira pessoa que sair da sua casa, caso Deus desse a vitória para ele. E Deus dá a vitória. Esse era o projeto de Deus, o plano de Deus, em usar Jefté simplesmente como um instrumento. E aí a vitória vem. E quando Jefté volta todo vitorioso, todo elegante, todo entusiasmado, assim, um negócio quase impossível de ter uma vitória daquele jeito, a primeira pessoa que sai da sua casa é a sua filha, a única filha. Ele não tinha outro filho. Então, ali ele sentiu o baque. Ah, minha filha. Alguns acham até que Jefté falou que ofereceria em sacrifício, em holocausto. Alguns acham que ela vai pedir para chorar de virgindade dela,
por alguns meses, algumas amigas vão estar junto com ela. Então, alguns falam que talvez então ela realmente foi oferecida em sacrifício, coisa que seria uma coisa proibida pela lei. E muitos falam que talvez foi a ideia de ela seria total, a ideia de sacrifício tem a ideia de consagrada, para uso exclusivo. Então, ela seria uma jovem que seria colocada lá no templo, seria para serviço do Senhor, então ela não se casaria, ela se manteria virgem, e é o que ela vai fazer, ela vai chorar a virgindade dela. E ela aceita isso, tem uma atitude muito legal. E ela chora, ela sente, mas aceita. E então pode ser que ela assumiu aquela ideia de que, já que meu pai deu a palavra, eu vou fazer a minha parte de honrar a palavra do meu pai. E aí, consequentemente, ela não teve o prazer de ser uma esposa, de ser mãe, de gerar um neto para o seu pai, de ter a alegria de uma vida frutífera. E esse era dos entendimentos que tinha muito daquela época, né? Uma mulher estéril sofria muito porque não podia gerar descendentes, não podia dar um legado para a família. E no caso aqui de Jefité, não era uma das filhas que não vai conseguir dar filhos para ele, não. Ela, como única filha, não daria. Ela tinha um peso sobre ela de um dia casar e dar uma descendência para o pai. E agora o pai vai se tornar um governador, um homem importante, então seria muito natural e abençoado ele ter descendentes através da sua filha, mas não vai ter. Então é uma situação delicada. Então, ao mesmo tempo que Jefité está honrado com a posição que ele vai exercer, a mudança da vida dele, agora um homem desprezado da periferia, da marginalidade, agora ele será um homem de autoridade, da corte, tendo um sustento muito bom, um conforto muito bom, mas a filha não estando mais com ele e ele não tendo os seus netos com que brincar, com que discipular, os bisnetos. E aí, então, ao mesmo tempo que tem esse triunfo, né, esse triunfo é abalado pela agonia do voto impensado que ele teve. Então, nós temos aqui um Jefité. O que a gente podia definir? Que sentimento ele está tendo aqui? Né? Um triunfo que é abalado. É quase que uma morte. Quando ele chega e vê a filha, ele... Ai, que dor! Então, um triunfo que trouxe muita alegria. As pessoas estavam contentes, mas o Jefité era o único que tinha uma alegria, mas como se fosse o coração cortado, despedaçado. E antes da gente entrar, eu só queria que vocês ficassem com esse ambiente, com esse clima desse momento. E aí eu vou jogar agora a nossa mente e o nosso coração para uma outra situação, para a gente criar um outro ambiente, um outro pano de fundo. Mas daqui a pouco a gente vai juntar os dois. E o texto hoje da mensagem, o próximo slide, é a preeminência de Efraim e os juízes insignificantes. Agora, parece que não tem sentido nenhum isso que estou falando, mas é um título daquilo que nós vamos ver. A preeminência de Efraim, juntamente com os juízes insignificantes. A narrativa do juízes, no capítulo 12, vai falar sobre isso, dentro do contexto da história de Jefité. Preeminência. O que é preeminência? Insignificante, a gente sabe o que é. Alguma coisa insignificante, não tem valor, não serve para nada, mesmo que teve algo notório, mas é insignificante. Mas a preeminência fala aqui que Efraim tinha preeminência. O que é preeminência? Olha só aqui o significado. Do que ocupa o lugar mais elevado está acima dos demais. Opa! Tipo pódio, né? Tem o número 1, o número 2 e o número 3. É o que está lá no número 2. É aquele que está em cima, que está acima de todo mundo.
é a excelência, é a vantagem, é a distinção, é algo que mostra que é melhor que os outros. É um status diferente, é a grandiosidade, é a magnificência. Então, se estamos falando da preeminência de Efraim, estamos falando de uma tribo que tem uma grandiosidade, uma magnificência. Ou tinha, ou quer. Hoje, eu vou falar isso no final da mensagem, né? Parece que nós somos voltados a isso. A nossa sociedade, a juventude, os pais criam os filhos tentando colocar para eles um lugar de grandiosidade, de magnificência, de vantagem, de distinção, serem diferentes. E você contrata agências, mesmo que o seu filho ainda é bebê e não sabe das coisas, você torna o seu filho magnificente. O bebê está curtindo lá a mamadeira, não sabe nem o que está acontecendo. Mas os pais tornam ele grandioso. A criança nem entende o que está acontecendo. Ela está curtindo, mas ela não sabe o que está por trás, qual é a motivação, qual o desejo, é torná-la grande. Então, entenderam o que é preeminência? Pode-se falar também proeminência ou preeminência. Quando a gente fala eminência, né, alguém que... Sua eminência, seu grandão. Então, preeminência também tem essa ideia, né? Está num bolo só aqui. Ok, entenderam o significado? É gostoso quando o Fabiano tem aqui, ele dá uma olhada para mim, né? Ele gosta, e aí eu capricho nessas palavras, porque ele tem dúvidas, então eu acabo beneficiando ele. Eu acho que ele sempre é beneficiado com isso. Preeminência, distinção, grandiosidade, magnificência, um status elevado, normalmente vem por causa de alguns privilégios que você tem. Então, uma criança que, de repente, desde pequenininho, gosta de futebol, está ali, tem facilidade, tem agilidade, tem inteligência, tem reflexo rápido, é um privilégio natural que ela tem. E aí, se o pai olha para a criança e vê o potencial, o privilégio que essa criança tem, investe. Tem pais que olham antes da criança nascer, eu vou querer que meu filho seja assim. E aí investe, mas o filho não tem nada a ver. Dá dó. E o pai, ele cobra, pisa em cima do filho. Mas, de repente, tem alguns pais que será que esse meu filho vai ser? E, de repente, ele começa a perceber um certo trejeito, um certo interesse, de repente para jogar xadrez, de repente para praticar algum esporte, daqui a pouco algum interesse em matemática, em zoologia. Então, tem pais que são espertos, além de dar o sustento e prover todas as coisas, o pai começa a dar oportunidades para ver se o filho vai se empenhar nisso. E daqui a pouco saem crianças fantásticas, diferentes. Talvez tenha até dificuldade em algumas coisas, ou não tenha interesse em algumas coisas, mas vão se dedicar e você fala, nossa, essa criança é diferenciada. Isso não é errado, isso é uma coisa natural. Tanto a escola como os pais devem observar isso. Qual o interesse da criança, qual a dedicação, o que ela se empenha, mas com o propósito dela realizar o propósito da vida dela. O problema é quando a gente quer fazer de tudo e de todos os meios e todos os recursos, não importando a moralidade, a legalidade, mas ter o alvo de colocar, meu filho vai ser proeminente. Isso é um problema. Então, geralmente a proeminência, essa distinção, essa grandiosidade, ela vem por causa de alguns privilégios. Por exemplo, no caso, nós falamos no início da mensagem que Efraim vai demonstrar preeminência. Olha só, Efraim era o segundo filho de José com a egípcia Asenate. A pessoa mais importante na linhagem de filhos era sempre o primeiro. Efraim era o segundo. Só que, ao mesmo tempo, quando nascia o segundo, os pais tinham a ideia de que isso era uma bênção. A bênção primeira, a alegria primeira era do primeiro. Mas muitas vezes, no caso aqui de Jefité, ele teve
uma filha, um filho, né? Oh, legal, que bom, Deus me abençoou. Mas não nasceu o segundo. Então a ideia é que ele foi abençoado, mas ele não foi frutífero. Não sei se por causa dele, por causa da esposa, ele não teve mais do que um. Então, naquela época, não se pensava no planejamento familiar de ter 1 ou 2 filhos. Quanto mais filhos tivesse, e a gente vai ver depois alguns juízes aqui, era a ideia é uma pessoa frutífera. Muitos maridos, naquela época podia fazer isso, tinha várias esposas, porque o homem, ele era frutífero, ele estava funcionando, e estava frutificando, os filhos eram saudáveis. Então ele casava com mais esposas, mais jovens, para continuar essa frutificação e ter muitos filhos. Isso era uma coisa legal, abençoada. E José, que era filho de Jacó, teve o primeiro filho, Manassés, e depois ele teve o segundo filho, dá a ideia que ele ficou muito contente que não parou em Manassés. Então, continuou, ele foi frutífero. E até o nome de Efraim significa fertilidade, próspero, duplamente frutífero. Ele foi frutífero com Manassés, agora a frutificação continuou, Deus o abençoou. Quando Jacó encontra com José e vê esses 2 meninos, Jacó coloca esses filhos no colo dele e abençoa Manassés e Efraim. Se lembram que Jacó, ele era gêmeo de Esaú e, quando ele foi nascer, ele nasceu segurando a perna de Esaú. E ele queria muito o direito que o primeiro filho tinha, primogenitura. E aí ele arma uma situação tanto para Esaú como para Jacó para ter esse direito. E aqui, quando Jacó abençoa, Manassés tinha o direito de primogenitura. E Jacó dá a entender pela sua bênção que Manassés será uma grande tribo. Mas ele abençoa Efraim, como aquele que vai ter a primogenitura, vai ser mais importante, vai ser mais relevante. Efraim, muito tempo depois, em 722, antes de Cristo, quando Salomão morre, Roboão, filho de Salomão, vai tomar o reino, ele vai cobrar mais impostos, e no norte, as 10 tribos do norte, elas vão ficar bravas assim com o filho de Salomão, e eles vão fazer uma guerra civil e vão dividir. As 10 tribos vão ficar para o norte e as 2 tribos vão ficar para o sul, Judá e Benjamim. Muita informação, né? Antes, as 12 tribos chamavam Israel. Agora, com essa divisão, por causa da rebelião de Jeroboão não concordando com o filho de Salomão em cobrar muitos impostos, o reino ficou dividido com 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. A tribo mais importante ao sul era Judá, então o sul vai se chamar Judá. A tribo mais importante, relevante do norte vai ser Efraim. Então, o reino do norte vai se passar a ser chamado de ou Israel e o sul Judá, ou Efraim e Judá. Então, percebe, Efraim já toma ao longo da história uma certa relevância, tinha esse espírito de que está na frente, os outros estão junto comigo. Dessa tribo vem Elisamá, que era um companheiro bem próximo de Moisés. É uma pessoa assim um efraimita que colaborou muito com Moisés. Então, é uma tribo que teve personagens muito importantes. Então, Elisamá, Josué vem dessa tribo, Débora vem dessa tribo, e Jeroboão, que eu falei para vocês que vai ser um líder que vai dividir o império, o reino de Israel, e vai ficar com 10 tribos ao norte. Esse Jeroboão aqui. Samuel, ele é chamado, o profeta Samuel é chamado de efraimita,
mas ele era da tribo de Levi. Só que ele morava os levitas, eles eram espalhados por Israel. E por Samuel morar nessa região da tribo de Efraim, ele vai ser chamado em alguns lugares de efraimita. Então ele assume até a característica aqui. E alguns lugares importantes que você vai ver várias vezes na Bíblia, tem Siquém, Siló e Betel. Lugares que vão acontecer várias coisas interessantes, cidades importantes, lugares interessantes e importantes com eventos marcantes aqui na história de Israel. Então, são privilégios que tornam você distinto, diferente, que as pessoas falam, que colocam você na frente. Então, a tribo de Efraim, além de querer ser preeminente, ela tinha privilégio que colocava ela na frente. Como eu falei, ter privilégio, ser abençoado, não é errado. O errado é como você trabalha isso. Então, tudo isso que aconteceu, o seu segundo filho, ter essa promessa de Jacó, ter esse status de, vai assumir quase a posição de primogenitura, a tribo de Manassés vai ser meio insignificante, que era irmão de Efraim, mas é Efraim que vai tomar a frente, e vai tomar a frente até da divisão do reino. Ter essas pessoas, Josué, Débora, Elisamar, que são pessoas importantes, Samuel, olha que bênção. Ter cidades importantes, onde eventos importantes aconteceram, é privilégio, é bênção. Mas, junto com essas bênçãos, Efraim tinha uma agricultura muito boa, eles eram abençoados. Parece que aquele cheirinho de fidelidade, de graça que José, o pai deles, tiveram, durou muito tempo. Então, isso atingia, eles moravam em montanhas, mas a agricultura frutificava. Olha o nome deles, né? Fertilidade, próspero, duplamente frutífero. Não é errado ter privilégios, mas esse privilégio subiu a cabeça dessa tribo. Vocês vão ver como. Alguns anos depois dessa história de Jefté, que a gente vai narrar hoje, alguns anos antes, Gideão foi chamado por Deus para libertar o povo. Você se lembra como foi a guerra lá de Gideão? Deus foi reduzindo o exército até chegar a 300 contra 135 mil soldados, uma batalha assim que seria impossível ganhar. E aí Gideão vai para a batalha, simplesmente usa uma estratégia de botar terror no inimigo, que ele somente tocou cornetinha, quebrou cada um com uma tocha e gritaram em nome de Gideão, e o povo saiu correndo, se matando entre si. E aí, quando perceberam que estavam sendo atacados, fugiram, e aí Gideão foi atrás deles. E nesse meio do caminho, vai acontecer essa história aqui. Então, Juízes capítulo 8, acompanhe a leitura aí. Então os homens de Efraim, esses privilegiados, disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? Gideão está saindo assim, meio sujo, com alguns riscos, alguns arranhões, cansado, cheio de adrenalina. Quando o povo está fugindo, ele tem que pegar esses inimigos ainda. O povo de Efraim cerca ele e fala: o que você fez conosco? Gideão tinha tido uma vitória espetacular, vai ser considerado de forma muito elevada pelo povo, porque foi algo fantástico, mas Deus está por trás dele. E aí, quando Efraim viu aquilo, Gideão tinha convocado eles não foram. E ainda além daqueles que foram, Deus foi reduzindo os medrosos, aqueles que bebiam água de outro jeito, até que chegou a 300. Mas agora, quando Gideão, com 300, ganhou a batalha de 135 mil, eles cercam Gideão. Peraí, vem aqui. O que é isso que você fez conosco? Não nos chamando quando for lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com Gideão. Aí Gideão, sabe aquela pessoa assim: olha, tem outra coisa para fazer? Eu sei que vocês são assim, vocês têm um ídolo no coração que é o ego de vocês,
Então, o Gideão ele faz uma coisa que é errado, mas que deu resultado para ele. Ele se livrou deles. Gideão, porém, lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Vocês fizeram coisa mais importante que eu. Gideão trabalhou no ego, na mente deles, né? Iludiu eles, alimentou o ego deles para escapar deles. Não é fato que os poucos cachos de uva deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Isto é, quando alguém colhe uva, vai caindo alguns cachos. Isso aí é ruinzinho. Gideão fala: esses cachos ruinzinhos de uva de vocês são melhores do que as nossas primícias, os melhores cachos de nós. Vocês são muito privilegiados. Vocês são diferenciados. Vocês têm uma grandiosidade muito grande. E o Gideão continua aqui. Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeb. Vocês tiveram vitória, vocês conseguiram aí derrotar os príncipes dos midianitas. O que pude eu fazer em comparação com vocês fizeram? Gideão, quem tem ídolo no coração vive uma grande ilusão. Ele se alicerça no orgulho, e orgulho é uma ilusão. E aí Gideão alimenta o coração deles. Vocês tiveram vitórias. Oreb e Zeeb, aí. Os cachos de uva são melhores do que os nossos. Eu sou quem eu sou. Mesmo. Aí eles ficaram, nós somos bons mesmo. E Gideão, deu no pé. Foi perseguir os soldados. Então Gideão fez uma coisa errada, que é alimentar o ídolo do coração de uma pessoa que ama a proeminência. Porque Gideão estava ocupado. Tinha uma tarefa a realizar. Se ficasse lá tentando provar, e Gideão sabia que a vitória que ele teve era um triunfo dele, mas é Deus que selecionou o exército, é Deus que deu a estratégia. Esse evento foi um instrumento de Deus. Então, para que ficar discutindo com esse pessoal? Eles não quiseram ajudar, mas na hora que Gideão teve a vitória, eles reclamaram: você não chamou a gente aí, e você vai ser elevado e a gente vai ficar em segundo lugar. A gente quer estar junto no patamar com você aí. Tranquilos? Entendendo? Ok? Vamos começar com o texto de hoje. Alguns anos antes, Gideão tinha tido essa experiência com os efraimitas. Agora vem o texto de hoje. Jefté foi para a batalha, tentou barganhar com Deus, sai a filha, ele está naquele clima, né, de vitória, mudança de vida e a perda da genealogia, da descendência. O que será que custa mais caro aí? O que dói mais? Será que a alegria aqui pode ser curtida com essa dor ao mesmo tempo, né? E aí, quando Jefté está nessa situação, considerando, será que valeu a pena? Será que vai, né? Agora você tem um cargo de governador, mas será que isso daí vai gerar alegria? Porque tem aquele peso de ele ter tomado uma decisão impensada e colocado a sua filha numa situação ruim, e também o futuro da descendência dele próprio. Versículo 1. Então, nós estamos lendo o capítulo 12 de Juízes. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que preeminência, aquela pessoa que busca preeminência, normalmente tem um coração egoísta. Versículo 1. Então os homens de Efraim foram convocados. Passaram para Zafon e disseram a Jefté. Depois que Jefté tem essa vitória, chega em casa, tem essa tristeza da filha, nesse momento que Jefté está tentando, né, assimilar tudo isso, sabe, né, gerenciar esse conflito de emoções, os efraimitas convocaram o povo dele, convocaram todo mundo. Vamos lá conversar com Jefté. E chegaram lá e falaram para Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com vocês? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. O cara nem conseguiu resolver o conflito entre a alegria do triunfo e o abalo de saber que aquela decisão impensada
gerou o problema para sua filha, agora o próprio povo de Israel, uma tribo do povo de Israel que deveria estar curtindo, deveria estar exaltando, celebrando, e já que eles têm tantas uvas, uma agricultura trazendo frutos aqui para a nação de Israel, louvar a Deus, se deleitar em Deus, como Deus restaura vidas. Um cara que está na marginalidade agora vai resolver a sua vida, como Deus é bom, como Deus nos livra. Nós pecamos, nós fizemos com que esses inimigos vieram, nós nos tornamos frágeis, eles quase nos derrotaram, mas a mão de Deus esteve com Jefté. Vamos celebrar? Não. Eles vieram, reclamam. Como que você foi fazer isso? De não nos convidar. Nós temos os recursos, nós temos privilégios. Tudo que acontece de bom na nação de Israel está muitas vezes ligado à nossa tribo. E o que eles falam que vão fazer com Jefté? O que está balançando a cabeça aí? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Vamos jogar você para... Quer dizer, Jefté vai perder a vida, vai perder a esposa, vai perder os empregados, talvez alguns animais. Esse é o prêmio? Essa é a recompensa? Os amonitas vieram sem nenhuma razão para tentar lutar contra Jefté. Agora, por que eles falam que Jefté não convidou eles? Só porque eles não tiveram na batalha junto, e agora Jefté está sendo louvado pelo triunfo que Deus concedeu a ele, eles vão tentar, não vieram um. Todos os homens foram convocados, vieram assim, de uma forma que não vou escapar. Jefté ainda talvez nem tenha tomado banho da batalha. Estava sujo. Estava doendo o seu coração. Ele estava tão bem na fronteira, talvez não ia ter uma vida tão boa que é possível ter agora, mas pelo menos ele estava com a filha, ele ia gerar, a sua filha ia casar, não era uma vida muito legal, mas ele estava sossegado, estava no cantinho dele. Foram buscar ele luta, ele ganha, e agora uma tribo que é próspera, só porque não foi, quer tacar fogo na sua casa com Jefté dentro. Como você se sentiria? Do mesmo povo. A preeminência, geralmente, uma pessoa que deseja muita preeminência, ela não tem dignidade, ela não merece, ela não faz para merecer. Geralmente ela se promove sem nenhuma dignidade, nenhuma condição para merecer aquilo que ela quer. Efraim tinha privilégios, como eu falei, mas aqui eles estão querendo algo que não pertence a eles. Eles não são merecedores. Olha só, Jefté responde a eles. Jefté era bem argumentativo. Esse é um cara interessante, né? Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Se lembra? Foi lá, debateu, tentou evitar a guerra, mas chegou um momento que os amonitas não queremos saber, nós vamos partir para a briga. Jefté, tá bom, então vamos lá. Olha o que Jefté fala: eu chamei vocês. Eu pedi socorro. Eu precisava de ajuda. Seria muito bom a participação de vocês. Daria muito mais tranquilidade, sabendo que pessoas fortes, saudáveis, com recursos, com alimentos bons, que pudessem ajudar o meu grupo, o meu exército, seria tão bom a presença de vocês. E eu chamei, mas vocês não me livraram das mãos deles. Talvez durante até a batalha, Jefté mandou recado: olha, chame os efraimitas, manda eles virem ajudar. Vocês percebem que eles mentem? Eles mentiram. Eles falaram que Jefté não chamou eles. E Jefté desmascara eles. Eu chamei sim.
e vocês não me vieram. A ideia é, deixa ele lá, eu vou gastar meu tempo, tem muita coisa para... Geralmente, pessoas que têm muitos privilégios, eles têm muitas ocupações, tem muito o que perder caso haja uma derrota. Então, eles estavam mais... sei lá, Jefité está dando uma admitido, porque ele não tem condições, nós somos os sábios, nós somos os poderosos. Se vangloriavam daquilo que eles eram. E não foram. Por alguma razão, eles não foram. E eles falam que Jefité não chamou. E Jefité, eu chamei sim. E aí, Jefité, versículo 3. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei, coloquei a minha vida no fogo, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor, não foi, olha, Jefité fala, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? Qual é a razão? Então, a preeminência, ela é irracional, ela é indigna, não é lógica. Precisa eliminar os concorrentes. Então, o que eles querem fazer aqui, já que não participaram junto e não pode se gloriar, e já que Jefité está se gloriando, então a gente elimina Jefité e a gente mantém a nossa posição. Que triste, né? Versículo 4. A gente vai ver que a preeminência, ela divide. Ela joga uns para o lado, em vez de juntar e unir e promover uma coisa boa. Não, é um negócio absurdo. Depois aqui da dedicação, do suor, do grupo de Jefité, dos gileaditas, terem lutado, Deus ter dado a vitória para eles, eles vêm lá e estragam a festa. Triste isso. E Jefité reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Então, percebe que Jefité, ele está tentando salvar a vida. Porque eles ameaçaram, vamos queimar você dentro da sua casa, com todos os seus familiares. Então, a reação de Jefité, vocês vieram para isso, não querem mudar de opinião, eu vou ter que defender, não vou ficar aqui. Só que Jefité, ele era da periferia. E esses homens de Gileade estão cheios da adrenalina. E agora, a fúria está muito maior. A adrenalina não baixou ainda. Então, esses homens de Gileade estão cheios de energia. E esses efraimitas vieram com gracinha. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito, vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Além de ameaçarem Jefité, eles falaram que aqueles companheiros de Jefité, os gileaditas, que moravam dentro da tribo de Ruben, Manassés e Efraim, eles eram covardes, eles eram desertores. Eles desertaram, abandonaram. Claro que eles não abandonaram, eles foram para a guerra. Foram lutar. Foi também salvar a pele dos efraimitas, destruir o inimigo. E agora eles são insultados. Vocês são covardes, vocês são desertores. O desertor é aquele que foge. Os efraimitas estão acusando eles de que eles saíram de dentro para ficar do lado de Jefité. É um negócio tão ilógico. E esses gileaditas, sabiam que eles tinham passado. Que junto com a coragem, na batalha, tem um medo. A vida estava em risco. Aquilo que Jefité falou. Eu arrisquei a minha vida. Não somente Jefité, mas também todo soldado gileadita que foi com Jefité. Uma pessoa que chega ao ponto de arriscar a sua vida, ela tem uma mudança no seu caráter. E, além disso, eles experimentaram uma vitória que eles tinham total convicção de que eles foram vitoriosos, porque Deus deu a vitória. E agora, essa atitude dos efraimitas, de cobrar de Jefité, mentir e esnobar, humilhar os gileaditas,
Os gileaditas se lembram da história da nação de Israel e sabem que na palavra, na lei de Deus, Deus pune o orgulho. Esses gileaditas, esses efraimitas, eles provocaram uma divisão. Eles começam a particionar, tentar destruir o exército de Jefté. Mas a preeminência, ela pode ter resultados, ela pode ter ameaça, ela pode colocar medo nas pessoas, como Jefté, essa vergonha que eles falaram dos gileaditas, vocês são desertores, mas a preeminência, ela pode ter um resultado benéfico por um certo tempo, que Efraim tinha, e vai ter ainda depois, mas ela é autodestrutiva. Por que eu li aquele texto de Gideão? No caso de Gideão, ele não estava correndo risco de vida. Talvez assim, até um pouco, se Gideão começasse a confrontar eles. Mas Gideão não quis muito saber disso, então iludiu eles, alimentou o ídolo do coração deles e ficou por isso mesmo. Ele, tá bom. Nós somos os bons mesmo. Só que aqui, eles foram muito claros. Nós vamos acabar com a tua vida, com a tua raça, ó Jefté. E por causa disso, por causa dessa humilhação sobre os gileaditas, olha só o que os gileaditas fizeram. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim. Tem o rio Jordão, as 12 tribos estão aqui, e aqui fica a tribo de Efraim, depois de Jordão. Lugar paradisíaco, montanhoso, vales, lugar muito bom, muita agricultura fantástica. Mas eles tinham, ficava uma parte lá e uma parte para cá. Eles tinham que atravessar sempre o Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio pedregoso. Tem lugares que é um pouco fundo, tem lugares que é raso. Então, em determinados lugares, é bem rasinho, e eles colocavam algumas pedras, não tinha ponte, mas era por esses lugares que as pessoas passavam, conseguiam passar, atravessar. Então, durante todo o rio, tinha vários lugares onde tinha essa passagem. Essas passagens se chamam vals. É por onde se passa. E aí os gileaditas, que foram ameaçados, que foram zombados, vão para esses vals, para esses lugares, como se fosse uma ponte, como se fosse sei lá, como que é o nome de um país para o outro? Tipo, como que é quando tem a passagem de um país para o outro, que é só por ali que você passa? Fronteira. Fronteira geralmente é toda, né? Mas tem um lugar que é chamado passagem de fronteira. Tem um nome para isso, mas acho que vocês entenderam. Eram os únicos lugares, tinha vários lugares. Então, os gileaditas, eles vão para esses lugares. E o que eles fazem? E quando porque houve a guerra, houve a disputa, e algum efraimita agora quer fugir. Então, quando algum fugitivo de Efraim dizia, quero passar, quero ir para lá, os homens de Gileade lhe perguntavam, você é efraimita? Por quê? Era o mesmo jeitão, mesmo cor da pele, o mesmo tamanho do nariz, né? Judeus geralmente têm um tamanho do nariz mais avantajado, mesma altura. Então você consegue distinguir. Aqui no Japão é um negócio muito interessante. De longe, assim, isso aqui isso é turco, isso aqui é sírio, isso aqui é indonesiano, isso aqui é vietnamita. Cada um tem isso aqui é chinês, isso aqui é coreano. Eu, quando cheguei aqui, para mim, tudo. Agora eu já consigo, né? Isso aqui é um japonês, mas não é um japonês, já é segunda, terceira geração, misturado lá no Brasil, por exemplo. Antes, para mim, tudo era japonês, agora a gente consegue. Né? Isso aqui é de Okinawa. E aí vocês ainda sabem muito mais. Isso aqui é de Osaka, isso aqui é de Tóquio, mesmo sendo japonês. Mas na nação de Israel aqui, todos eles eram iguais. O efraimita queria fugir, ele chegava lá, graça e paz, né? Graça e paz não, né? Falava shalom, o meu jeitão, com quipá. Então era difícil distinguir se era um efraimita
ou se era de uma outra tribo. Não havia distinção, era do próprio povo. E aí os gileaditas fazem o seguinte, montam uma senha. Olha o que ele fala assim, você é efraimita? E ele fala assim, se respondesse que não sou efraimita, não, eu não, oh, graças a Deus não sou desse povo. Por quê? Ele queria sobreviver. Então os homens de Gileade lhe diziam, então diga Shibolete. Shibolete, que significa espiga de milho. Fale a palavra espiga de milho. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42 efraimitas. Isto é, tinha toda a aparência, todo o trejeito, todo o jeitão, a altura, a cor de pele, tudo igual. Aí os gileaditas sabem, como que a gente vai saber? A gente está em guerra, como a gente vai saber se eles são os inimigos que queriam nos matar? Então os gileaditas falavam, você é efraimita? Não sou. Então fala Shibolete. Isso acontece, né, ou entre países ou até em região. Por exemplo, aqui no Japão, o cara que é de Tóquio, ele sabe, o pessoal fala, eu não sei, eu não consigo distinguir. Mas quando um osakiano vai lá para um toquiano, diz que o toquiano percebe na hora. Ah, você é de Osaka? Que parece que tem uma linguagem chamada Osaka bem. É isso mesmo, meu? Osaka bem. Parece que é um vocabulário, é um trejeito assim na linguagem. Não tem nada de errado. Falar Shibolete ou Sibolete são localizações, é tipo carioca no Brasil. Parece que entre os espanhóis na América do Sul tem muita diferença, até de significado de palavras. Não havia nada de errado, não era um preconceito, mas foi uma forma que os gileaditas encontraram, foram inteligentes, para destravar, para saber se aquela pessoa estava mentindo ou não e se realmente ele era efraimita. Porque por causa da cultura que eles desenvolveram, eles não falavam shi, quando se tinha a palavra shi, eles falavam a palavra si de S, e não de CH. Então, essa era uma forma que eles encontraram para distinguir. Então, a gente pode fazer uma aplicação assim, muitas vezes pessoas estão no meio do povo de Deus, estão até zombando do povo de Deus, até tentando prejudicar o povo de Deus, mas veste a mesma roupa, tem a mesma coreografia. Só que em suas palavras a gente consegue distinguir que não é do povo de Deus, é de um outro povo. É o tipo de conversa, é o tipo de palavra que usa, que vai identificar, não é. É uma aplicação que talvez a gente podia fazer. E essa foi a forma que os gileaditas conseguiram usar, usando como uma senha, para realmente a pessoa saber ou não. É o tipo daquela ideia do Cebolinha, né, no Brasil, né? Não conseguia falar o R, só falava o L. Aqui no Japão tem algumas coisas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu não sei o que ela era. Sei que ela tinha muito tempo de Japão. Eu estava com uma gripe e tal, e ela falou assim, olha, é muito bom você colocar Bix na sola da pé, no solado e colocar a meia e dormir. Eu falei, Bix? Bix? Pensei que era aquela caneta no Brasil, né? Daí eu fui descobrir que no Japão não se consegue falar a letra V. O que ela queria falar para mim era Vicky Vaporub. Aí que eu descobri também que as pessoas, quando ela falava, eu assisti na Terebi. Eu falei, Terebi? É televisão, televi. Então, cada país ou cada povo tem o seu jeito, algumas coisas que não consegue falar.
Uma coisa no Brasil que se fala muito sobre o japonês, algumas vezes quando pensa no japonês, é pastel de flango. O japonês não fala pastel de flango. Quem fala pastel de flango é o chinês. O japonês não fala o L. Alguns estão conseguindo agora fazer, mas não é natural. A mesma coisa aconteceu aqui. Não tinha nenhum preconceito sobre o X e o S, não tem problema nenhum, eles se davam bem. Mas no momento que precisou identificar quem era efraimita, quem não era, eles morreram pela própria boca. Geralmente a proeminência é assim, ela é autodestrutiva, ela se denuncia. Aquilo que a pessoa fala, o tom das palavras, como que ela fala, aquilo que ela usa, ela vai entregar aquilo que ela é. Versículo 7. Agora a gente vai ver essa ideia, né? Um povo querendo ser grande. E pela boca morreu quanto? 42 mil efraimitas. Não precisava acontecer. Em vez de uma festa, quem saiu ganhando foi a casa funerária aqui, que tiveram que enterrar 42 mil pessoas. Após um triunfo, após uma libertação, por causa de um ídolo no coração, 42 mil vidas são perdidas do próprio povo. 42 mil morrem aqui. Isto é, o próprio Deus está corrigindo a própria nação. E o que a gente vai ver daqui para frente, que essa busca para proeminência diante de Deus é insignificante. Todo homem que quer um status, uma altura, uma grandiosidade, magnificência, ele é insignificante. Deus ergue aqueles que se humilham, mas Deus derruba aqueles que querem se orgulhar. Vamos ver aqui, o próprio Jefté, versículo 7. Morreu e foi sepultado. O que é isso? Fez uma grande obra, foi abençoado por Deus, capacitado por Deus, conseguiu libertar a nação de Israel, mas ele morreu e foi sepultado. Essa ideia é que, como pecadores, nós somos insignificantes, nós somos frágeis. Olha só como tem esse versículo. Logo após essa história, Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos, um tempo curto. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Teve um triunfo, abalado pelo voto dele, reinou durante 6 anos, né? Julgou Israel durante 6 anos, mas morreu e foi sepultado. Esse é o destino do homem. Para que se gloriar? Para que buscar status aqui? Para que perder a vida? Pessoas perderam a vida prematuramente, só por causa que ficaram com inveja do que Jefté teve como resultado. Mas Jefté também morreu e foi sepultado. Após Jefté, vai ter 3 juízes, insignificantes também. Tiveram uma vida próspera, uma certa importância, alguma coisa que podia ser memorável, mas todas as 3 narrativas vai incluir morreu e foi sepultado, morreu e foi sepultado. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Essa é a diferença. Jesus Cristo não procurou resultado, ele procurou que a obra dele fosse aceita por Deus e aí produzisse resultados. Efraimitas não buscaram ser aceitos por Deus, não se preocuparam que aquela atitude era uma atitude boa ou não diante de Deus, eles queriam resultados para eles. Versículo 8. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibissã, que era de Belém. Olha só, ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Né? Iuna, Abelzinho, né? Léo, Ren, Luquinha. São um grupinho, a gente chama de grande, já dá trabalho, já nos alegra. Agora, imagine você ter 30 filhos e 30 filhas. Imagine a fama desse cara, um cara frutífero. E ele, por ser considerado próspero aqui nessa terra, um homem frutífero, ele fez alianças. O
queria o máximo de aliança para ter paz, para ter, né, aliados. Ibzan deu as suas filhas em casamento a homens de fora de Israel. Isso é um erro que começou a acontecer lá atrás no livro de Juízes. Ele deu as suas filhas em casamento a homens de fora. E de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Quer dizer, cara próspero, 60 filhos, muitas alianças, paz. Ibzan julgou Israel durante 7 anos, 1 ano a mais que Jefté. Então morreu, foi sepultado em Belém. Resultados? Igual. Morreu e foi sepultado. Em outras palavras, fez um bom trabalho, mas provando para nós que o ser humano não pode buscar preeminência, porque nós somos frágeis, nós somos insignificantes. Versículo 11, Elon, o Zebulonita, de Zebulon. Depois de Ibzan veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Jefté 6, 7, 10. Melhor. Estou no lucro. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. O que ele fez? Julgou Israel durante 10 anos. Bom, mas insignificante também. Sem Deus, nós somos insignificantes. Por mais que seja a nossa realização, o tempo da realização é insignificante. Abdom, versículo 13. O próspero piratonita. Interessante, parece que Samuel, quando narra isso, ele está brincando um pouco, né? Depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdom, filho de Hilel, o piratonita. Parece que, quando fala filho de alguém, parece que essa pessoa era notória, era conhecida, e o que o filho fez honrou mais o pai. Ele tinha 40 filhos e 30 netos. Se lembra? A ideia de frutífero, uma pessoa importante, é quando gerava filhos e filhas. Um teve 30 filhos e 30 filhas. Esse daqui tinha 40 filhos e 30 netos. Ele conseguiu curtir os netos. E esses netos cavalgavam 70 jumentos. 70 BMW, 70 limusine. A ideia é que parece que os filhos, cada um tinha o seu meio de transporte da época. E talvez ajudavam Abdom a cuidar da nação de Israel. Talvez Abdom colocou seus filhos para ir de cavalo, para lá e para cá, para ajudar ele na administração e cuidar. Então ele montou a sua própria família nesse processo de julgar a nação de Israel. Abdom julgou a Israel durante 8 anos, 2 anos a menos do que Ibzan, do que Elon. Então Abdom, filho de Hilel, piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Viveram, realizaram alguma coisa, morreram e foram sepultados. É interessante que depois dessa crise que Jefté teve com os amalequitas que não conseguiam falar Shibolete, Samuel narra 3 juízes significantes e todo o momento desse capítulo é morreu e foi sepultado, morreu e foi sepultado, morreu e foi sepultado, morreu e foi sepultado, 4 vezes. Samuel queria entender para nós que a nossa preocupação não deve ser aquilo que nós realizamos, mas aquilo que a nossa vida é frágil. Nas mãos do Senhor, o Senhor pode fazer coisas grandes. Mas se o Senhor não aceitar aquilo que fazemos, isso de nada tem valor. Ter tantos filhos, ter tantos cavalos, ter isso, ter aquilo, se a nossa pessoa, ou se aquilo que fazemos não for aceito por Deus, isso será lixo. Terminará a vida, morreu e foi sepultado. E daí? De que valeu a vida?
nesse período desses Jefité, de Absã, Elon e Abdom, como reis que só estavam em banho-maria, cuidando do povo, mas vivendo a sua vida como líder, nesse momento começa a se organizar e começa a se multiplicar um povo que vai gerar problemas na nação de Israel, os filisteus. E a história que vem a seguir de Sansão vai mostrar o quantos problemas Sansão, e ele vai se embolar todo também, querendo ser o cara, o quanto os filisteus deram problema para Israel. Porque a nação de Israel, os últimos juízes passam a ser insignificantes. Estão querendo só em banho-maria ali cuidar do povo, mas o povo não voltava-se para Deus. Então, nesse período, os filisteus estão se levantando, vão se organizar e vão ser um povo, por toda a história da nação de Israel, um povo que vai dar muito problema para Davi, depois ainda. E é interessante que essa região dos filisteus vai se tornar uma região de que aquele que mora ali é um dos maiores inimigos da nação de Israel. Sabe qual que é essa região? É a Filistia, ou Palestina, ou a faixa de Gaza. O próprio povo de Israel se afastava de Deus, ficava frágil, e os inimigos se levantam e vão dar dor de cabeça. Vamos dar uma olhada numa lista pequena, se você se lembrar de algum outro, pode me falar, mas de pessoas ou de seres, que quiseram ser preeminentes. O preeminente ou proeminente é aquele que quer chamar para si, por algum privilégio, a glória que só pertence a Deus. O primeiro ser aqui que a gente vê é Satanás. Quis ser preeminente, quis tomar o lugar de Deus, a glória de Deus. Conseguiu, gente, olha só, ele conseguiu seduzir uma terça parte dos seres angelicais. É pouco ou não? Ou é muito? É uma obra muito bem feita. Ele conseguiu. A Bíblia fala que ele era o dragão que com a sua cauda arrastou esse pessoal, conseguiu aliados. Você lembra os efraimitas? Eles convocaram, muita gente foi, e pagaram com a vida. E os anjos seduzidos por Satanás também pagaram com a sua existência. Foram tornados demônios. Faraó, Moisés chega e mostra o poder de Deus, e ele endurece o coração de Deus. O seu império é destruído. Teve sucesso por um certo tempo, mas por causa da dureza do seu coração, Deus pesou o coração dele e o império foi destruído. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, mandou fazer uma estátua para quando tocasse a bandinha, todas as pessoas vinham se dobrar a ele. Deus mexeu no coração e na mente dele, que ele foi comer capim iguais aos animais, virou louco. Daí, quando ele se recupera, ele escreve para as pessoas darem glórias ao Deus verdadeiro. Nabucodonosor está fora da Babilônia, Eliasar está no lugar dele, porque a nação de Israel, Judá está presa ali na Babilônia. Eleazar pega os objetos do templo e faz uma festa, uma orgia, um bacanal, usando aqueles objetos sagrados do templo. Deus tinha usado a Babilônia para punir a nação de Israel, mas nesse momento, quando Belsazar zomba de Deus, tentando atingir o coração e a mente, trazendo uma grande tristeza, mostrando que ele era mais importante, ele era soberano, ele tinha poder até sobre as coisas de Deus. Na hora que ele estava fazendo essa festa, apareceu na parede assim uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel e Parsim. Isto é, o teu império foi contado 2 vezes e foi achado em falta e será destruído. Naquela mesma noite, os medo-persas invadiram pelo rio da cidade
e tomaram a Babilônia. Ele perdeu. Então tem limites. Algumas vezes a gente vê essas pessoas zombando de Deus, assumindo posições, glória, chamando para si, eu sou o cara, eu sou a dona. Como que é? Dona da cocada? Não, como que fala? Tem uns termos aí que usam assim, eu sou. Hã? Eu sou a última Coca-Cola, né? Tal. Sem mim ninguém pode fazer nada. Tem um tempo, tem até um. A gente fica agoniado, porque essa pessoa parece que tem resultado com a sua maldade. Mas se não for aqui, o encontro com o Deus Santo e Glorioso será terrível. Efraim, nós vimos, né? Ele teve encontro com Gideão, foram iludidos e sobreviveram. Mas na segunda vez que foram fazer a mesma coisa, 42 mil pessoas morreram. Algumas vezes uma pessoa que busca proeminência, ela consegue, ela tem resultados. Ela vai em frente, investe e desfruta de uma certa glória. Mas pode ser que aquilo que vem pela frente venha uma derrota, vem uma palavra que é estapafante, sei lá, alguma coisa assim, uma derrota que joga realmente por terra. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus, pela sua longanimidade, muitas vezes permite o orgulho, a dureza do coração por um certo tempo. Mas chega uma hora que ele derruba por terra. E aí é humilhante. Como foi com Nabucodonosor, como foi com Beltzazar, como foi com o faraó, como foi com Satanás e como foi com Efraim. Primeira vez com Gideão, saíram no lucro. A segunda vez perderam caro, não conseguiram nem falar uma pequena palavra. Shibolete, espiga de milho. Os edomitas, que tinham casas assim na cidade de Petra, uma montanha de pedras e muitos labirintos, não conseguiam. E eles, quando Judá foi atacado, Judá saía correndo, tentando ter abrigo lá, eles pegavam os judeus e entregavam. Eles eram primos. Pegavam os judeus e entregavam para os inimigos. Eles falaram, nós nunca vamos ser destruídos. Deus, ao escrever o livro de Obadias, fala assim, aonde você colocar a sua terra, o seu lugar, de lá eu vou derrubar. Por causa do orgulho. Herodes, não sei se teve vários Herodes, Herodes Grande, Herodes 1, 2, 3. Aí Tiago, discípulo de Jesus Cristo, é preso e Herodes manda matar Tiago à espada. No outro dia, Herodes veste uma roupa carnavalesca, cheia de detalhes de prata. É interessante isso, né? Toda pessoa que orgulha, ela gosta de roupas assim, brilhantes, né? Ele vestiu uma roupona lá de prata e chegou, povo, povo! E o povo lá olhava ele e falava, nossa, ele tem voz de um Deus. O que aconteceu? Você lembra? No livro de Atos. No mesmo dia ele morreu comido de bicho. Alguma doença interna que explodiu, que depois, quando abriram, estava cheio de bicho. Até tem uma música evangélica que fala, comido de bicho. Procura no YouTube lá. Falando de Herodes. Isto é, aquele que se gloria será comido de bicho. Isto é, morreu e será sepultado. Insignificante. A igreja de Laodiceia, a 7ª igreja do Apocalipse, ela falava, eu estou rica e abastada. Tem aquele rico também que fala isso. Mas ela se vangloriava, porque ela tinha água quente. Uma outra igreja também fala que tinha água quente, né? E aqui, Laodiceia, falava que era tão rica, ela não precisava de nada. Ela fabricava um colírio, naquela época era algo assim caríssimo, para aliviar os olhos, para recuperar a visão. E também, naquela época, quando a gente vê esses filmes, roupas coloridas, não existia roupa colorida. Era tudo meio bege, meio cinza. Só os ricos tinham roupas, de preferência, vermelha. Porque Laodiceia conseguiu produzir uma tinta para tingir as roupas. Então, roupas tingidas de vermelho, somente os nobres, os ricos, não era roupa de pobre.
Então, se os nobres e os ricos queriam ser diferenciados, essa era a forma. E com isso, as roupas, essa tinta, era muito cara. Então, a igreja de Laodiceia estava numa cidade e muitos trabalhavam e ganhavam muito dinheiro. Eles eram famosos. Eles tinham uma solução medicinal para as pessoas enxergarem e também para as pessoas se vestirem bem. Jesus fala, olha, você é cega, pobre e nu. Meu conselho é que vocês comprem roupas santas para vestirem. Isto é, aquilo que eles eram, se vangloriarem, não preciso de nada, estou abastada. Essa é preeminência. Ela faz a pessoa ficar cega e as vergonhas, no caso de Efraim, a vergonha de não saber falar uma simples palavra, levou eles a perderem a vida. Veja o que Isaías 42:8 fala. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso é um negócio sério. Quem está falando aqui é Deus. Deus nos honra, Deus reconhece o nosso esforço, mas quando queremos usar esses privilégios, essas bênçãos que recebemos, para produzir preeminência na nossa vida, Deus, opa, para aí. Aí não. Você está invadindo uma área que não lhe pertence. Deus não divide a sua glória com mais ninguém. O que nós vimos hoje, então, a preeminência de Efraim e os juízes insignificantes. Parece que estão ali solto, mas é uma forma de Samuel mostrar para nós a dureza que é servir a Deus, mas ao mesmo tempo o perigo de os privilégios nos levarem a ter um coração idolatrado por nós mesmos, buscando a preeminência. Só para refletir, considerar os nossos dias. O foco humanista é buscar a preeminência. Tudo que existe hoje na sociedade não é para que a gente tenha uma vida segura, uma vida honrosa. É tudo voltado para nós nos sentirmos bens e exaltados. No Brasil está tendo uma crise muito grande porque várias empresas montadas tanto para difamar pessoas como também exaltar outras pessoas, a coisa aconteceu de fazerem uma fofoca de um caso de uma jovem com um rapaz humorista lá no Brasil, inventarem histórias, se divertirem em cima do casal, jogaram para frente, difamaram, assim, só estavam se divertindo. A moça se suicidou. E agora estão descobrindo como é a estrutura da empresa e das mini empresas em volta dela. E financiadas até pelo governo. Para exaltar ou derrubar pessoas. Matar pessoas. Por causa que as pessoas estão buscando serem exaltadas. Teve uma época em que as pessoas buscavam ter um ídolo. Então buscavam Pelé, buscavam Michael Jackson. Alguém que era proeminente, muito habilidoso, a pessoa projetava o seu coração para aquela pessoa. Hoje está ao contrário. Hoje a pessoa projeta a adoração para ela mesma. Ela não quer nenhum concorrente. E ela paga para alguém ajudar ela a ser o maior trend, o mais famoso, mais, ter tantas curtidas. É uma pura ilusão. E quantos pais já estão entrando nessa seara e fazendo esse mal para os seus filhos? O que a gente falou aqui, a preeminência tem seus efeitos. Realmente, por um certo tempo, os efeitos acontecem. Os objetivos acontecem. Mas são efeitos temporários, mas a destruição é fatal. Nunca na história da humanidade tivemos tantos recursos para alimentarmos a preeminência como nos nossos dias atuais. As mídias sociais são uma bênção. Você consegue, mas elas são voltadas para isso, para a exaltação.
Então as pessoas encontraram nelas esses recursos para ser o número 1. E lutam entre si, humilham, cancelam e ao mesmo tempo exaltam. E tem gente ganhando dinheiro a rodo para servir essas pessoas com seus propósitos. A preeminência pode ser causada pelos talentos, tesouros ou privilégios. São coisas dadas por Deus, dons dados por Deus, bênçãos dadas por Deus, mas que podem nos levar a ter o nosso coração seduzido por Satanás. O próprio Satanás seduziu Jesus dessa forma. Levou ao pináculo do templo e disse: atira-te daqui, porque os teus anjos se segurarão nas tuas mãos. O que você está fazendo? Faça algum evento aqui que todo Israel tenha um impacto tão grande que nesse momento eles vão proclamar você como Messias. Você vai ser exaltado. Mas só que olha o que Paulo fala a respeito de Jesus. Ele resistiu. Jesus resistiu a Satanás, porque sabia que esse caminho da proeminência, dessa forma, através da ilusão, é errado. E olha só o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, para aquela igreja, a igreja que ele amava, uma igreja muito simples, mas devota, uma igreja séria. Veja o que Paulo escreve: tenham, irmãos, entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, mesmo sendo o Senhor soberano do universo, ele não deixou de ser, não considerou, não colocou na balança o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isto é, tinha uma missão dele se encarnar, ele falou: não, eu não vou lá, não, que é isso, eu sou Deus, eu vou me encarnar na matéria, no ser humano? De jeito nenhum. Ele, mesmo sendo Deus, não considerou como se algo que ele não pudesse abrir mão, algo que devia reter. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, não somente de homem, mas assumiu a forma de servo, tornando-se, porque ele servia a Deus, ele queria obedecer a Deus, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, há uma grande diferença entre Deus e os seres humanos. Jesus veio. E reconhecido, isto é, percebido, pessoas viram as suas necessidades, ele teve fome, ele chorou, ele teve sono, ele dormiu, nasceu, a Maria engravidou dele, todo esse processo de se tornar ser humano ele passou. Que humilhação! Mas não somente de ser humilhado em se tornar ser humano, mas ele se humilhou, tornando-se obediente até quando? A morte, e morte de cruz. Isto é, ele foi considerado como o maior criminoso, o maior bandido. Porque ele morreu em nosso lugar. A nossa justiça foi colocada nele, por isso ele morreu. Ele aceitou receber a nossa condenação. O versículo 5 fala: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí que você vê Paulo, você vê Pedro, você vê esses homens que no começo tinham dificuldade com a preeminência. Paulo fala assim: antes dos príncipes eu era maior. Pedro dando ordens para Jesus. Mas ao tempo que eles começavam a conhecer Jesus, essa visão ia mudando o coração deles e o comportamento deles. E eles perceberam, e pela vida deles, cada vez mais, que é mais importante ser aceito por Deus, saber que Ele tem guardado o nosso tesouro e estaremos para sempre com Ele, do que resultados populares. Porque eles morreram e foram sepultados. Mas serão, porque foram aceitos por Deus, serão ressuscitados. Porque estão em Cristo. É isso que vale a pena. Amém?